O vídeo de hoje tem um apoio de HostGator. Conheça a oferta especial para os seguidores do canal GeoLinux no link na descrição. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder uma dúvida que chegou por e-mail na semana passada do Gustavo. Ele me mandou uns gráficos aqui, inclusive que ele encontrou lá no site da Canonical, aqui no ubuntu.com/info/release end of life, onde explica basicamente como você deve encarar as versões do Ubuntu quanto a suporte, tempo e manutenção. Aqui tem a respeito da versão do kernel para OpenStack e tudo mais. E ele ficou meio na dúvida aí na hora de interpretar os gráficos e pediu se eu podia explicar um pouco melhor para ele esse gráfico. E eu acho que é um assunto que muita gente tem dúvida e é um assunto importante. O Ubuntu é uma distro muito importante no cenário desktop e servidor, e também é uma distribuição que dá origem a muitas outras, incluindo o próprio Linux Mint que eu estou utilizando aqui agora. Logo, o tempo de suporte que o Ubuntu tem também influencia diretamente nessas distros que são ou flavors ou versões derivadas, do sistema da Canonical. Ele disse que não entendeu muito bem esse suporte e eu vou te explicar diretamente aqui através do site mesmo. Eu acho que fica até mais fácil, talvez. Eles explicam em inglês aqui, não sei se isso chegou a te atrapalhar ou não, mas eles explicam em inglês mais ou menos como as coisas funcionam. Então, o Ubuntu Server e o Desktop end of life. Antigamente o Ubuntu Server e o Ubuntu Desktop eles tinham suportes diferentes. Hoje em dia é a mesma coisa, até para facilitar o entendimento. Vamos dar uma focada nesse gráfico aqui, eu vou tentar dar uma ampliada para a gente observar com mais cuidado. Basicamente, tem obviedades que eu vou explicar aqui, mas enfim, basicamente o gráfico está dividido aqui em anos, que vai aumentando aqui na parte de baixo, e verticalmente a gente tem as releases do Ubuntu, incluindo versões que ainda nem saíram, para exemplificar justamente a longevidade. E aqui embaixo você tem os quadradinhos, as legendas, indicando o que cada cor significa. Então, acho que a maneira mais fácil é a gente pegar um exemplo. Ok? O Ubuntu 18.04 LTS, que é a versão mais recente até o atual momento lançada, o 18.10 ainda vai sair, tem seus prebuilds, alfas e tal aí circulando já na internet, mas a versão última lançada é a 18.04 LTS. Você pode ver aqui que pela data, mais ou menos ela começa entre o ano de 2018 e o ano de 2019. Pelo número, aqui a gente sabe exatamente em que mês ela foi lançada. 18 quer dizer o ano de 2018, 04 quer dizer o mês 4, ou seja, em abril. Por isso que no gráfico ela está mais perto do início do ano do que do final, como você pode ver. E o laranja que você está vendo aqui é atualizações de hardware e manutenção. Então, atualizações de hardware e manutenção é o seguinte: ele pode receber versões novas do kernel que vão sendo implementadas, correções eventuais que sejam necessárias de serem feitas, como aconteceu no passado com um bug que estava dando problema com alguns notebooks da Lenovo, por exemplo. Isso é uma preocupação dentro do ciclo da distribuição LTS. E depois de um tempo você vai ver que ele simplesmente vai ter atualizações de manutenção para corrigir algum bug que apareça na distro. Não vai acontecer mais de atualizar muita coisa relacionada ao próprio sistema, até porque até lá, como você pode ver por aqui, nesse próximo gráfico, até o momento de começar já a entrar no modo manutenção apenas, uma outra LTS já foi lançada. Então, teoricamente, as pessoas já vão estar migrando para outra plataforma, uma possibilidade muito grande a se considerar, visto que essa versão 20.04 vai ser lançada em 2020, lá no mês 4, e aqui a gente tem lá em 2020, provavelmente lá por outubro mais ou menos, a entrada do Ubuntu 18.04 LTS nesse modo manutenção. Já observe os quadrados cinza. O Standard Release são aquelas versões intermediárias que não são LTS. O Ubuntu lança uma distribuição LTS de 2 em 2 anos. Você pode ver 2018, 2020 e assim teremos lá em 2022. Se você voltar aqui, temos 2016, 2014, 2012, 2010 e assim vai, Então, entre cada uma das LTS, geralmente a gente tem 3 lançamentos.
uma versão em outubro do mesmo ano, uma versão em abril e outra em outubro do ano seguinte, para daí então ter outra LTS. Essas versões elas só têm 8 meses de suporte de forma geral. Então, não são tão indicadas assim para você levar tão a sério em um projeto. Você pode utilizar no seu desktop se você quiser, quando sair a nova versão você atualiza, enfim. Mas se você está buscando um sistema para colocar na sua empresa, em um lugar onde você não quer mexer por um bom tempo, manter um sistema lá que esteja atualizado, que esteja recebendo atualizações de manutenção para corrigir eventuais falhas, isso é uma coisa a se considerar. Então essas versões intermediárias do Ubuntu, por mais que a Canonical considere como releases finais e a gente também entenda como um lançamento, elas na verdade são meio que metas, né? São meio que milestones, como se chama, para você chegar na próxima LTS. Seriam quase que versões beta da futura LTS, onde o pessoal testa novas tecnologias, faz experimentos. Antigamente se fazia mais. Depois com a entrada do Unity se passou a fazer menos, e agora com a volta do GNOME parece que está se voltando a fazer, que é você colocar elementos dentro do Ubuntu e a comunidade meio que votar e dar opinião a respeito do que deve ficar, o que deve não ficar, né, o que deve entrar no sistema, enfim. Então nessas distribuições intermediárias que têm menos suporte, elas vão durar aí um pouco mais de 6 meses apenas, vão durar 8 meses, você não vai ter grandes atualizações. E aqui a gente tem um diferencial em específico na versão 12.04, que é uma versão com atualizações de segurança estendidas para clientes da Canonical. Por quê? Existem versões do Ubuntu que são engajadas em alguns projetos maiores, muitas vezes, e que elas necessitam ter uma vida útil maior. Coincidência ou não, eu não sei qual é o exato motivo dessa versão em específico a Canonical está levando para esse sentido, mas o Ubuntu 12.04 foi o Ubuntu no qual a Steam para Linux foi lançada. E você pode ver que até hoje muitos desenvolvedores que publicam jogos na Steam para Linux colocam o Ubuntu 12.04 como a referência, então ele tem bastante tempo de suporte. Enquanto as versões intermediárias têm ali os seus 8 meses, as versões LTS geralmente têm 5 anos. A gente também tem os ciclos do kernel, né? Uma distro LTS geralmente também procura manter o seu kernel LTS. Então ele só vai trocar para outra versão do kernel assim que sair uma atualização LTS do kernel Linux também. LTS é uma sigla que quer dizer Long Term Support. Seria tipo um tempão de suporte, digamos assim. É algo que não vai mudar tão cedo. Você pode observar que o Ubuntu 2.04, que foi lançado lá em 2012, no mês de abril, né, lançou com o kernel 3.2 e ficou um bom tempo, olha só, com o kernel 3.2. Teve um outro milestone com essa versão, e aí então lançou-se o Ubuntu 14.04 LTS com o kernel 3.13, mas como o Ubuntu 12.04 LTS tem 5 anos de suporte, ele também continuou recebendo atualizações. Como o kernel 3.13 também é o LTS, esse kernel LTS foi passado para a LTS antiga, olha só, como você pode ver. E esse jogo você pode ir vendo com todas as versões, ou seja, só vai se utilizar kernel LTS também. E aqui a gente tem um gráfico dedicado especificamente ao OpenStack e funciona basicamente da mesma forma que o gráfico anterior. Você tem essas variações e tal. Eu vou deixar o link para esses gráficos aqui na descrição. Se você quiser acessar para ver mais de perto, clicar nesses links que tem aqui para entender mais sobre os serviços que a Canonical oferece e tudo mais, você pode fazer. Mas de forma geral, para você entender, eu vou tentar sintetizar agora a ideia, especialmente para quem pretende utilizar em servidor ou pretende utilizar em desktop. As versões LTS do Ubuntu, elas vão usar também softwares LTS na medida do possível. Tudo que tiver long term support geralmente vai ser incluso nos repositórios do Ubuntu e vai se manter naquela versão enquanto não lançar uma nova LTS. Geralmente é assim que acontece, a menos que você use hoje em dia um Flatpak, um Snap ou um PPA para modificar os repositórios. Por padrão é assim que funciona. De modo que essas versões LTS, por exemplo o 18.04 LTS, tem 5 anos de suporte a atualizações.
metade desse período, foi lançado em 2018, ali em 2020 e um pouco mais que isso, né? Um pouco mais da metade do ano, ou seja, metade, 2 anos e meio, vamos colocar assim, um pouquinho mais, eu acho que é até. Você vai ter suporte para hardware, para atualizações de hardware e para atualizações de segurança, atualizações que corrigem problemas no sistema, esse tipo de coisa. Depois disso, o kernel ele passa, né, a ficar congelado naquela versão LTS e você vai receber updates apenas de correção de problemas de segurança, updates de pacotes, sempre estando dentro do ciclo da LTS. Depois que encerrar o suporte, você não recebe mais atualizações de segurança nem nada. O único jeito de você continuar conseguindo consultar o repositório é você adicionar o repositório Old Releases do Ubuntu. Tem um artigo lá no blog de Linux onde eu explico como isso funciona. Mas ele meio que serve para dar uma sobrevida ali até você mudar de versão. Eu recomendo fortemente que as pessoas que usam para trabalho o Ubuntu foquem nas versões LTS. É muito mais estável. Inclusive é o que a Canonical vende como estabilidade para todos os seus consumidores. Esse é um assunto não tão complexo, mas ainda assim tem um monte de nomezinhos e pode parecer um pouco confuso. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se for possível, eu respondo através dos comentários. Se não, fica como pauta até para um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!